Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal de Costura Lena. Hoje vamos fazer uma nécessaire. Para fazer esta nécessaire vamos precisar de 2 pedacinhos de tecido plastificado de 38 cm por 25 um para o forro de 48 cm por 38 2 para os bolsos de 32 cm por 18, 2 para a aba de 14 cm por 14, um pedacinho para a alça de 18 cm por 8, 2 tirinhas para o cimo dos bolsos de 32 cm por 4, intertela para o tecido principal e 3 molas. Agora vamos juntar o tecido principal direito com direito e alfinetamos o fundo do tecido. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da beirinha. Abrimos a costura e vamos colocar a intertela. Agora dobramos o nosso tecido ao meio, avesso com avesso, vamos traçar e cortar os ângulos a 6 cm e vamos deixar 1 cm de margem de costura nas laterais. Fazemos a mesma coisa no tecido do forro. Agora vamos costurar os bolsos, dobramos o nosso tecido ao meio, direito com direito e alfinetamos as laterais. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da beirinha. Cortamos o excesso de tecido das costuras e desviramos. Agora vamos costurar estas 2 tirinhas no cimo dos bolsos como se fosse um viés. Passamos uma costura e fazemos a mesma coisa no segundo bolso. Agora vamos alfinetar os bolsos ao tecido do forro. Dobramos o tecido para marcar o meio. Vamos fazer uma marcação de cada lado a 7 cm a partir do cimo do tecido. E alfinetamos os bolsos a partir desta marcação. Marcamos o meio dos bolsos, alfinetamos. Agora vamos fazer a marcação nos bolsos a 10 cm. Marcamos 10 cm e fazemos a mesma coisa no segundo bolso. Costuramos os bolsos e passamos uma costurinha nas marcações que acabamos de fazer. Agora vamos costurar a aba. Dobramos o tecido,
Vamos arredondar ligeiramente o cimo do tecido. Juntamos os dois tecidos direito com direito, alfinetamos e passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da beirinha. Cortamos o excesso de tecido da costura e desviramos. Vamos passar uma costurinha mais ou menos a meio centímetro da beirinha. Agora marcamos o meio do tecido principal e vamos alfinetar a aba. Colocamos os dois tecidos direito com direito e alfinetamos. Passamos uma costura de segurança. Dobramos o tecido ao meio direito com direito e alfinetamos as laterais. E fazemos a mesma coisa no tecido do forro. Passamos uma costura de cada lado e no tecido do forro vamos deixar uma aberturinha numa das laterais para poder desvirar. Agora vamos alfinetar e costurar os ângulos. Vamos unir bem as costuras. Desviramos a bolsinha do tecido principal. Agora juntamos as duas bolsinhas direito com direito e alfinetamos a toda a volta. Vamos unir bem as costuras nas laterais. Passamos uma costura a toda a volta, mais ou menos a 1 cm da beirinha. Cortamos o excesso de tecido da costura e desviramos. Alfinetamos a abertura e passamos uma costura bem à beirinha. Vamos passar uma costura a toda a volta, bem à beirinha. Agora dobramos o tecido da alça ao meio, direito com direito, alfinetamos, passamos uma costura e vamos deixar uma aberturinha para poder desvirar. Desviramos a alça. Agora vamos passar uma costurinha a toda a volta, bem à beirinha. Agora vamos alfinetar a alça bem ao meio da costura, como estão vendo. Passamos uma costura de cada lado bem reforçada. Agora vamos colocar as molas e vamos começar pela aba. Vamos colocar as molas nas laterais a 7 cm da costura e a 1 cm do cimo.
A nossa necessaire está prontinha, espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.